De volta com o Gazeta Entrevista. Está conosco agora o Padre Manuel de Jesus. Ele é da Catedral aqui de Rio Branco e vem falar sobre o Círio de Nazaré, que acontece no próximo domingo. É uma festa muito conhecida, principalmente lá em Belém, onde teve origem. Se espalhou por toda a Amazônia e acontece também domingo aqui em Rio Branco. E o Padre Manuel de Jesus vai falar para a gente dessa agenda. Boa tarde, tudo bem, Padre? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. É uma grande alegria estar hoje aqui para falar do Círio de Nazaré, aqui da cidade de Rio Branco. Sabe que este ano será o 84º Círio de Nazaré realizado aqui em Rio Branco. Para explicar um pouco a história, o Círio começou junto com a Catedral, ou antes mesmo da Catedral. A Catedral de Rio Branco ela foi colocada a primeira pedra no ano de 48, quando foi ordenado o segundo bispo aqui em Rio Branco, era uma cidade pequena, 48, onde tem o obelisco na praça, na frente da Assembleia. Sim. Foi também colocada a primeira pedra de início da Igreja Catedral de Rio Branco. 10 anos depois, graças à ação destemida de um padre chamado André Ficarelli, Frei André Ficarelli, a catedral foi construída e foi consagrada a Nossa Senhora de Nazaré. Né? Então, desde esse período, ou antes mesmo deste período, o grande grupo de fiéis já se reunia para seguir a imagem da santa pelas ruas da cidade de Rio Branco. E o Círio de Nazaré, como bem você falou, ele de Belém contagiou toda a região e hoje aqui em Rio Branco já está se desenvolvendo com muito afeto até, eu diria, e um número expressivo. Padre, a que se deve, como se explica esse fenômeno que é o Círio de Nazaré, principalmente em Belém? Milhões de pessoas participam dessa festa, vem gente de todo o país, do estado do Pará, da cidade de Belém. É uma coisa impressionante, quer dizer, eu acho que é a maior festa religiosa do Brasil, talvez. E do mundo. Pois é, como é que se explica isso? Olha, existe uma questão de associação das pessoas com o ambiente que ali se celebra. A imagem tem diversos momentos ou diversas situações que explica, mas a imagem ela foi encontrada à margem de um rio, né? A margem de um rio, dizem que alguns pescadores deixaram lá, ou não pescadores, mas algumas pessoas que caminhavam de Belém para o Maranhão e por beberem água à margem daquele rio deixaram aquela imagem lá. Então, ela foi trazida para a casa de uma pessoa muito simples que encontrou e depois a imagem por si só voltou para lá. Né? O que acontece, de fato, é uma grande associação das pessoas com a imagem de Nossa Senhora. Não a imagem enquanto escultura, mas a imagem que é transmitida pela Sagrada Escritura. Né? Nossa Senhora era uma mulher simples, uma jovem que nasceu em Nazaré e que teve uma vida como uma pessoa comum, trabalhava na vida simples de gente do interior. E no sentido de ser, ela própria diz no Evangelho, escrava do Senhor, ela colocou a vida dela inteiramente nas mãos de Deus, para que Deus fizesse o que Ele quisesse da vida dela. E de fato Deus colocou uma proposta através do anjo, que Maria não deveria seguir aquele caminho que ela tinha, que era casar, ter uma vida normal. Ela foi escolhida para uma outra coisa e foi predestinada. Então, eu acho que existe uma grande associação de muitas pessoas, de modo particular as pessoas mais simples, com toda essa história da Virgem de Nazaré que está contada na Bíblia. E as pessoas, quando vão lá, se identificam com ela, né? Com a sua trajetória de vida, com o seu modo de vida. No Pará, você sabe que é um segundo Natal. Quem está nos Estados Unidos volta para Belém nesse período. E aqui em Rio Branco, qual a expectativa da igreja para o próximo domingo? A expectativa é que tenha um grande número de pessoas. Geralmente acontece na Gamileira, começa na Gamileira às 14 horas, né? Às 16 horas, desculpa. Às 16 horas na Gamileira, com uma grande concentração, porque existe um encontro das imagens que é também tradicional, que se dá no Rio Acre. A cidade de Rio Branco começou às margens do Rio Acre, a vida por esta região aqui acontece nos rios. Então, as imagens, uma vem subindo o Rio Acre, outra vem descendo o Rio Acre. Que imagens são essas? A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que está na Catedral, na Berlinda, que fica lá todo ano, e a outra imagem é uma imagem de Jesus ressuscitado. Então elas vêm de barco e se encontram na Gamileira às 17 horas. Né? Então o encontro desta imagem marca um pouco o início da programação do Círio do dia 8. Então o bispo irá receber a imagem, as duas imagens, levará até lá
o palco que está sendo montado, e lá terá uma bênção, uma procissão no meio dos fiéis que estarão reunidos, e depois tem início a procissão. Nós esperamos, eu diria, uns 5.000 pessoas, umas 5.000 pessoas. Padre, esse momento de reflexão, de religiosidade, que a Igreja Católica faz em suas datas festivas, outras religiões também, justamente quando a sociedade brasileira atravessa uma fase muito difícil, né? As pessoas estão muito nervosas, né? Intolerantes, e isso fica muito evidente nas redes sociais, na mídia, de uma forma geral. Como é que o senhor vê o papel da Igreja nesse momento tão difícil que a população atravessa, que a sociedade perdeu um pouco suas referências e que a religião, com as suas bases filosóficas e morais, acaba sendo um porto seguro para tanta gente? Claro, claro. Rogério, eu gostaria de usar uma imagem, que é uma imagem muito conhecida nossa. Aqui na nossa região existe o bambu, né? Que é uma cultura até utilizada para construções e para outras realidades. Você não vê um bambu só. O bambu sozinho ele não se sustentaria. O bambu ele sempre nasce de touceiras, né? Então a religião ela está um pouco nesse sentido, e a fé ela vai um pouco nessa dimensão. De dizer que um ser humano sozinho, individualista, ele não progride e não contribui com o bem da sociedade porque ele se destrói, ele auto se destrói. Então o papel da religião é dizer que nós somos ligados uns aos outros, que nós temos necessidade de um para com o outro. Nós precisamos, como os bambus, estar unidos uns com os outros, porque um sustenta o outro, um ajuda o outro, um pode mostrar caminhos para o outro e, portanto, é uma mensagem de paz, uma mensagem de unidade, o que a igreja, o que a fé, o que as religiões, de modo geral, tentam propor, né? Eu diria assim, hoje nós vivemos uma grande transformação dos nossos valores, né? Se fala não de uma época de mudança, mas de uma mudança de época. Significa que os fundamentos mesmo do que constituía os elementos de coesão da sociedade estão se diluindo, né? E hoje existe muito um critério individual, é eu que faço a minha história, né? E cada um vai um pouco fazendo a sua história como blocos separados. E isso vai gerando esses grandes conflitos, essas divisões. A fé vem nos mostrar, e a fé cristã de modo particular, que nós necessitamos um dos outros. E a gente falando aqui do Círio de Nazaré, e no momento em que a falta de respeito, a intolerância religiosa promove verdadeiros absurdos. Por exemplo, pessoas que vão destruir uma imagem de algum santo católico e gravam isso em vídeo e publicam isso e disseminam isso, outras compartilham. Sabe, a falta de respeito com a religião, com milhões de pessoas que tem naquela imagem a representação de uma divindade, tem horas que a gente desanima, padre. É verdade. Dá a impressão de que não tem mais jeito. Isso faz parte do fundamentalismo, né? Do fundamentalismo. O que é o fundamentalista? É aquele que se considera só no mundo e que só a sua verdade prevalece e que deve prevalecer e ser imposta sobre os outros. Ele não consegue conviver com o diferente. O fundamentalismo religioso e, de modo particular, essa intolerância religiosa, ela está ligada muitas vezes ao desconhecimento, né? Muita gente toma atitudes de violência, sobretudo contra o outro ou contra um objeto de uma outra religião, porque eles foram doutrinados assim, porque não conhecem aquela ou imagem ou uma pessoa mesmo que ele está ofendendo. Então eu colocaria como uma falta de desconhecimento. A pessoa age por ignorância, mas age, né? Mas de fato o que está por trás é o fundamentalismo de achar que eu tenho a verdade, quem não tem a minha verdade não pode viver no mundo, então eu tenho que eliminá-lo. Padre, eu quero encerrar fazendo mais uma vez esse convite à reflexão para o Círio. Repasse, por favor, a programação, local e data. Ok, então eu gostaria de convidar a todos para este Círio de Nazaré. Você sabe, nós começamos na quinta-feira, dia 28, na Catedral, todas as noites com novenas, são 9 noites em preparação ao domingo. Então, ao longo dessas noites, cada 2 paróquias de Rio Branco se reúnem para manifestar a fé, manifestar a palavra de Deus e o exemplo que Maria pode nos ajudar a viver, nós vivemos a nossa fé. Então as novenas vão até o sábado, dia 7. Dia 7, e eu até queria convidar você, Rogério, se você gosta de pedalar, nós iremos promover a primeira pedalada, o nome é Pedalando com Maria. Nós nos concentraremos no estacionamento da Catedral às 6 horas da manhã, terá um momento que nós convidamos a Banda Polícia Militar para tocar uns hinos marianos e depois terá uma caminhada de bicicleta pelas ruas de Rio Branco.
Isso no sábado, dia 7. No domingo, que é o dia do Sírio, a concentração é a partir das 16 horas, lá na Gamileira, né? Momento de animação, momento de louvor, momento de acolhida das pessoas. Às 17 horas teremos aquele famoso encontro das imagens, como eu relatei já, e depois sairemos em procissão até a catedral para uma grande missa, uma missa solene, presidida pelo nosso bispo, Dom Joaquim, com todos os padres e toda a comunidade que lá estiver. Muito bem, muito obrigado, Padre Manuel de Jesus aqui. E o Gazeta Entrevista vai encerrando, agradecendo a sua audiência, você que nos acompanhou, que nos acompanha sempre, muito obrigado. Nós temos uma parceria aqui com a Verágua, parceiro nosso, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Uma boa tarde, um forte abraço, até a semana que vem.